este? Respondam. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então, a instituição da Páscoa é o assunto desta semana. E hoje, segunda-feira, dia 28, a Páscoa. A Páscoa. Aí aqui manda fazer a leitura, acredito que vocês já leram. Quem não leu ainda vai ler, né? O Êxodo 12. Interessante as instruções que Deus faz sobre a partida. Aquele povo estava ali enraizado, instalado naquele lugar, naquele país, há 400 anos. Os antepassados já tinham falecido, era uma outra geração dos descendentes de Abraão, vivendo ali. E aí chegou o momento de partir, depois das 9 pragas. O povo agora já tinha consciência de que Deus estava levando a sério a partida. Apesar de dar tempo a Faraó, apesar de apelar ao coração, à sensibilidade do Faraó, o povo já tinha percebido que Deus não estava brincando, não. Deus ia tirar eles dali. Eles não sabiam como, mas Deus ia tirar eles dali. E aí chega um momento que Deus vai dar as instruções para a partida. E a lição hoje faz uma consideração interessante. Mas antes da gente ir para um comentário interessante sobre se preparar para partir, vamos dar uma olhadinha aqui no início de cada vez. Capítulo 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então, onde foi instituída a Páscoa? No Egito. O povo ainda estava lá. O verso 2. Este mês nos será o principal mês. Por quê? Porque naquele mês eles iam sair. O verso 3. Falar a toda a congregação de Israel, ou seja, era para todo mundo saber. Todos, não eram só os líderes, não eram só os príncipes, não eram só os idosos, eram todos. E sacrificar o cordeiro e comer naquela noite. Família por família, casa por casa. 4, Deus dá o detalhe. Se a família for pequena, são 2 famílias, para que não sobre do cordeiro. Olha que detalhes, olha que comentário, olha que minuciosidade. O cordeiro, verso 5, o cordeiro tem que ser sem defeito, macho, de 1 ano. E guardareis até o 14º dia. Verso 7. Tomarão do sangue e porão nos umbrais das casas, das vendas das portas. Verso 8. Naquela noite comerão a carne assada e tal e tal. E Deus disse como e com que devia ser comida aquela carne. Não coma do animal cru, nem cozido. Parece até que Deus não está nem um pouco preocupado com a arrumação daqueles 2 milhões de pessoas para sair naquela mesma noite. Olha os detalhes, olha o que Deus está chamando ele a fazer. Verso 10. Não deixe nada para amanhã seguinte. Se sobrar das 2 famílias, queime o resto. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos. Olha, vocês façam do jeito que eu estou dizendo. Porque eu vou executar juízo sobre todas as casas do Egito. Verso 13. O sangue vos será por sinal. A casa que tiver com sangue, não haverá a praga. Verso 14. Este dia vos será por memorial. Aqui foi a instituição da Páscoa. Verso 15. 7 dias comereis pães asmos. Verso 16. No primeiro dia haverá para vós Santa Assembleia, uma convocação geral, para que todo mundo se preparasse. No verso 17. Guarda, pois, a festa dos pães asmos, né, por vossas gerações. Verso 18. Desde o dia 14 até o dia do primeiro mês, até o dia 21. Olha quanto detalhe Deus deu. Por 7
comerás. Bom, essa aqui foi a instituição, foram as orientações que Deus deu quanto à partida. Olha, vocês vão partir, vocês vão sair. E o povo deveria certamente estar preocupado, todos deveriam estar preocupados, como levar os idosos, como levar as crianças, como levar as mulheres grávidas, como levar as mulheres paridas, amamentando, como levar os rebanhos, os cordeirinhos, e os animais, as vacas e as ovelhas paridas com os cordeirinhos, como levar os utensílios domésticos, como levar mantimento para se manter no Egito, lá no deserto, ao sair do Egito. As preocupações da cabeça deles são as mesmas preocupações que nós temos quando temos de fazer uma viagem. E às vezes nossas viagens são viagens curtas, viagens pequenas. Mesmo assim, a gente tem pessoas que ficam tão ansiosas que nem dormem. Ah, será que eu coloquei tudo que eu preciso? Ah, será que eu não esqueci nada? Será que eu não vou perder a hora? Então, essas preocupações são naturais em todos os tempos. E o povo estava preocupado porque estava chegando a hora de partir. Como é que a gente vai levar essa multidão? Como é que nós vamos nos dividir por tribo, por linhagem, por descendência? Porque são 12 tribos, são 12 troncos. Desses 12 troncos, hoje temos 2 milhões de pessoas. Como é que nós vamos organizar isso? A preocupação do povo era como organizar para sair naquela noite. Todos iam sair naquela noite. E aí Deus deu instruções puxando o foco deles para a Páscoa. Olha, não se preocupe como é que vocês vão levar as crianças. Não se preocupe como é que vocês vão levar os idosos. Não se preocupe com as mulheres que estão amamentando. Não se preocupem com as grávidas. Não se preocupem com os rebanhos, com os cordeirinhos que acabaram de nascer. Não se preocupem como conduzir os equipamentos, os utensílios. Não se preocupem com nada. Foquem no cordeiro da Páscoa. Foquem no sangue da porta. Porque a casa que não tiver marcada com sangue, a praga vai atingir. Então, esse é o comentário especial da lição de hoje. Seria de se esperar que Deus instruísse a Moisés e a Arão como organizar aquela saída. Como fazer os preparativos para sair daquela noite. Quanto aos idosos, as mães, as crianças pequenas, os animais. No entanto, a instrução que Deus deu foi surpreendente. Parecia que não tinha nada a ver com a partida dos 2 milhões de pessoas. Ele ensinou como celebrar a Páscoa. E que a Páscoa tinha que ser celebrada dali para frente por séculos e séculos. Para sempre. E em cada celebração da Páscoa, os filhos perguntassem: o que significa esse rito? O que significa esse ritual da Páscoa? O que era o ritual da Páscoa? Comer o cordeiro do jeito que Deus ensinou, daquele jeito. Tinha que ser assado, não era para sobrar, era para comer todo ano, naquela data, celebrar com pães sem fermento. O ritual foi organizado e preparado e instituído por Deus para ser celebrado ano após ano, para que gerações e gerações ficassem sabendo que a saída do Egito não dependia de organização, não dependia de liderança humana, mas da confiança do povo no plano da salvação. Então Deus deu todas as instruções com relação à Páscoa, não à saída. Aí aqui, número 3, pergunta: o que o Senhor faria pelo povo quando a última praga viesse? O que foi que Deus prometeu no verso 12 e 13, no capítulo 12, verso 13 e 14? Deus prometeu que na casa que tivesse marcada com sangue, a praga passaria para a casa seguinte, casa por casa, no Egito.
casa por casa. Todas as casas seriam visitadas pelo anjo destruidor. Mas a casa que tivesse marcada com sangue, a praga passaria por cima. Aqui diz que o êxodo deveria ser celebrado anualmente, não apenas como uma comemoração do que Deus havia feito pelos antepassados, mas também como uma atualização do ato libertador de Deus. Irmãos, veja como Satanás tem trabalhado ao longo dos tempos, em todos os tempos. Satanás tem trabalhado com as suas artimanhas, com as suas estratégias para danificar, para destruir, para corromper as instituições de Deus. E uma das instituições de Deus que Satanás destruiu completamente na mente do povo, na mente da humanidade, foi a Páscoa. Porque há muito tempo a Páscoa não tem nada a ver com libertação, nem com renovação, nem com vida nova, nem com esperança de salvação, nem com o plano da salvação, nem com o sangue de Cristo, nem com coisa nenhuma do que Deus instituiu. A Páscoa foi completamente desvirtuada. Quando chega a Páscoa, mesmo que você não esteja se lembrando, quando você entra no supermercado para fazer suas compras, você já percebe que se aproxima a Páscoa. Por causa das milatrias, das decorações, das embalagens coloridas, dos chocolates, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ovo de Páscoa. Ovo. O que tem a ver ovo com cordeiro? Cordeiro nem põe ovo. Quem põe ovo é galinha. E as crianças perguntam o que é a Páscoa. E graças a Deus que hoje as escolas, os professores, algumas instituições públicas já estão convidando pessoas da Bíblia para falar da Páscoa. Porque ao longo dos anos, irmãos, ao longo de muito tempo, pessoas nasceram, viveram e morreram sem saber o significado da Páscoa. Então Deus se preocupou com, no futuro, quando os nossos filhos perguntassem o que é a Páscoa. Então aqui a lição diz que naquela noite o juízo de Deus seria executado no Egito. O significado da palavra Páscoa quer dizer passar por sobre, passar por cima. O juízo passaria por cima dos que estivessem nas casas marcadas. Irmão, se viesse hoje uma praga, se viesse hoje uma execução de juízo de Deus, como nossas casas seriam identificadas? O que pode ter nas nossas casas que identifica que nós somos de Deus? O que um andarilho, um viajante, um transeunte que passa na frente da nossa casa, o que ele percebe na nossa casa que só tem nas nossas casas? Então, irmãos, certamente não é o sangue da porta. Hoje, nós sabemos que o sangue que vale é o sangue de Cristo. E esse já foi oferecido por todas. E ele instituiu lá na última ceia, Jesus disse assim: celebrareis estes emblemas do sangue do meu corpo, no suco, no vinho e no pão sem fermento, e assim anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Então, a Páscoa foi instituída até a volta de Jesus. E nós, adventistas do sétimo dia, celebramos a Páscoa na Santa Ceia, nas igrejas. Quando a gente celebra a Santa Ceia, nós estamos relembrando os emblemas da Páscoa e anunciando a volta de Jesus. Mas, voltando para a nossa reflexão final da lição. Se hoje fosse passar um anjo destruidor, como é que ele ia identificar as casas dos fiéis? O
que o anjo espera ouvir das nossas casas? Qual é o testemunho que os nossos vizinhos têm da nossa casa? O que o povo percebe que é diferente na nossa casa? Deus se importa com a nossa casa. Deus se importa tanto com as nossas casas que ele mandou marcar as portas com sangue, como se ele não tivesse condição de ver e saber onde estava cada israelita. 9 pragas haviam caído e nenhuma delas atingiu nenhum israelita. Então Deus sabia quem era israelita. Mas Deus se importa com nossas casas, irmãos. Então aqui diz que a celebração da Páscoa tinha o propósito de lembrar a cada israelita dos atos de Deus. A Páscoa era para eles se lembrar, para eles recordar. E aqui no final da lição diz, por que é tão importante recordar o bem que Deus fez a você no passado? Por que deve comemorar o dia que você foi batizado? Por que deve comemorar o dia que você recebeu o estudo bíblico, que tomou a decisão pelo batismo? Por que é importante celebrar, reunir a família, contar a história daquele livramento que Deus operou na sua vida? Por que isso é importante? Então, que Deus nos dê, a cada um de nós, essa sabedoria, esse equilíbrio, para a gente saber que os detalhes que Deus dá são importantes, sempre, sempre. Muito embora hoje, já tudo consumado no sacrifício de Cristo, ainda hoje, nossa casa tem que ter algo especial. E o visitante, aquele agente que vem colocar o remédio na água da caixa, aquele agente da saúde que entra na nossa casa para colocar o remédio lá na caixa d'água, aquele agente de saúde que passa na rua fazendo o levantamento das pessoas, o agente do IBGE, que é um desconhecido que entra na nossa casa, o vendedor ambulante que bate na nossa porta oferecendo panelas cobertas de cama e cadeira de cipó. As pessoas que não conhecem nós, irmãos, como eles vão nos identificar como sendo nós o povo de Deus? O que eles percebem em nossa casa? Querido Deus, Pai bondoso, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Cada dia o Senhor nos abastece, nos alimenta, nos sustenta, nos anima com a tua palavra, com a precisão da tua palavra, com a exatidão das tuas promessas, com a fidelidade, tudo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. O Senhor cumpriu no passado, o Senhor está cumprindo agora e o Senhor cumprirá no futuro. Amém. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Sim, Deus. Que possamos demorar na tua palavra, acreditar nela, viver por ela, em simplicidade, em humildade, mas com determinação. Que a nossa casa haja louvor, Sim, Deus. que os vizinhos possam ouvir louvor. E um dia, quando eles estiverem longe de nós, ou nós estivermos longe deles, eles possam dizer, esse louvor eu aprendi ouvindo na casa de Dalva, ouvindo esse louvor na casa de Dulce, na casa de Samara. Eu aprendi esse louvor ouvindo eles cantando no culto familiar, no pôr do sol. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo nos guie, nos ajude a juntar nossa família, Senhor, a reuni-los, contar para eles as bênçãos que o Senhor tem operado em nós. Amém. Em nome de Jesus nós te pedimos. Guia, Senhor, a nossa vida nesses preparativos para a partida. Porque nós não somos daqui nem viemos para ficar. O Senhor já vem nos buscar. E a única coisa que nós vamos levar daqui, Senhor, talvez seja aquela que nós estamos esquecendo de cuidar. Que as leituras feitas nesse culto, Senhor, não sejam apenas leituras, seja degustação dessa palavra do poder. Abençoe a irmã Iris, que ela vai ler agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém.